Olá, galerinha. Aqui é a professora de artes Débora e se liga, sexto ano, que o assunto de hoje é Belmiro de Almeida e o pontilhismo. Belmiro de Almeida foi um cara que estudou na Academia Imperial de Belas Artes, que veio daquela turma que a gente viu Vitor Meirelles, a gente viu Pedro Américo, né? Então a gente foi seguindo essa linha. E tem Belmiro, que ele nasceu em 1858 e depois iniciou seus estudos no Liceu de Artes e Ofícios e com seu talento ele acabou ingressando na Academia Imperial de Belas Artes. E ele, como esses outros artistas que eu falei, ele começou cursando lá, depois ele viajou para Paris, como tantos outros, né, que ganharam um concurso, mas eu não sei se ele chegou a ganhar algum concurso na academia que levasse ele para a viagem, mas sei que ele foi a Paris, conheceu alguns artistas, como aconteceu com vários outros também, voltou e se tornou professor substituto e depois com o tempo foi contratado e acabou virando um professor permanente. Até que ele optou por morar realmente em Paris. Mas vamos falar dessa temporada que ele passou na Europa. Ele, nesse período, ele frequentou ateliê de importantes artistas europeus. Ele não só frequentava essas academias de artes lá, como ele já foi conhecendo alguns artistas e sofrendo influência das suas obras, conhecendo qual o estilo que eles estavam pintando naquela época. Então, ele conheceu Manet, ele conheceu Edgar Degas, que eram dois expoentes na pintura impressionista. A pintura impressionista é aquela que se faz ao ar livre, onde você tem que colocar a impressão do sol, quando o sol, naquele determinado momento, onde ele bate, onde ele faz a sombra, como é que fica a sombra projetada, como é que fica a sombra própria da figura que está projetando aquela sombra, aquelas nuances de luz e sombra e tudo mais. Então, ele acabou sofrendo influência desses artistas e da segunda vez que ele veio para o Rio, depois voltou para a capital francesa de novo, ele entrou em contato com Georges Seurat, que é um dos precursores do pontilhismo. O pontilhismo ele é um movimento artístico que nasceu lado a lado com o impressionismo, porque ele é feito, na sua maioria, de quadros que são feitos ao ar livre, né? Porque o impressionista ele vai justamente marcar as impressões do sol, ele tem que fazer isso ao ar livre, apesar de que Edgar Degas ele fazia com o sol indireto. Seus quadros, ele tem obras maravilhosas, monumentais, da academia de balé que ele frequentava. Ele ia levar uma sobrinha, alguma coisa assim, e ficava lá observando aquelas janelas imensas da academia, o sol entrando, o sol chegando até as bailarinas, a sombra projetada das bailarinas, e tudo isso ele acabou transformando em quadros. Então, assim, é impressionista, mas é um impressionismo do sol indireto, porque ele não é ao ar livre, né? O sol entrando por aquelas janelas enormes, mas a maioria dos quadros impressionistas são ao ar livre, praça, parques, lagoas, tudo ao ar livre. E o pontilhismo, ele vem dessa linha impressionista, tá? Então você tem também quadros de parques, de lagoas, quadros marinhos, que é sempre aquela questão de porto, mar, barquinho. Então ele acabou tendo o seu estilo artístico sendo direcionado para essa veia mais impressionista, junto com a galera que ele foi lá entrando em contato, certo? Então, assim, ele entrou em contato também com Colbert, que aqui, esse quadro aqui, que é o Arrufos, que é um dos quadros mais famosos dele, um quadro realista, mostra o cotidiano burguês da época, e é realista no estilo Colbert, que ele gostava de mostrar o realismo da época, mas era assim, realidade no sentido de ser a realidade daquele momento que ele estava vivendo, a realidade real, não a realidade fantasiosa. E você pode mostrar uma realidade, vou mostrar a realidade das pessoas que trabalham em fábrica. Aí eu vou e faço
um quadro esteticamente bonito, com o sol entrando pelas janelas, as meninas felizes, conversando e rindo e tal. É uma realidade, mas ao mesmo tempo ele está fora da realidade, porque trabalho não é assim, né? Eu posso fazer um trabalho realista, real, como é a arte de Colbert, em que o artista vai mostrar aquele cansaço das mulheres que trabalharam 8 horas, que já está no fim do expediente, que faz aquele movimento mecânico. Quem costura manga vai costurar manga, quem costura calça vai costurar calça, quem corta retalho corta retalho, quem apara as linhas apara as linhas. Aquele movimento mecânico, repetitivo e cansativo. Tá? Isso é ser realista. Então aqui é um quadro dele, realista, de Belmiro, inspirado em Colbert. E esse aqui é Feitas do Sol, como o nome já diz, é totalmente impressionista, que se aproxima ao pontilhismo na maneira de pintar. Porque ele não estava pintando com pinceladas longas, como os artistas fazem, ele estava usando pinceladas curtas, muito próximo do que é o pontilhismo. Certo? Ele passou os últimos anos de sua vida na capital francesa, como eu disse, ele resolveu morar lá definitivamente, e faleceu no dia 12 de junho de 1935. Essa aqui é uma obra pontilhista, que é um exemplo de pontilhismo dele, paisagem francesa. Então, como a gente viu, Belmiro sofreu influências de pintores que conheceu, né? Então ele colocou também o pontilhismo em sua obra. Então aqui nós temos 3 exemplos de pontilhismo que são impressionistas, porque todas é ao ar livre. Aqui você tem um quadro marinho, né? Você tem o mar, você tem os barquinhos no porto, você tem essa estrada, você tem essa outra aqui, uma estrada assim meio floresta. Então, tudo isso aqui são paisagens externas expostas ao sol. O que você vai ver é prestar atenção nas características do pontilhismo, que como eles não usavam longas pinceladas, eles faziam pequenos pontos de cores lado a lado. Então, eu sugiro que se você tiver hidrocor, vai ser mais fácil para você, porque você faz o ponto, mas assim, não quer dizer que você não consiga fazer com lápis, né? Mas só que com lápis, você já tem que se adentrar um pouquinho. Que é ideal que você coloque do lado, mas não tão ao lado que vire manchão, mas assim ao lado de que ele fique bem próximo e que as cores se misturem, tá? Então, você vai fazer um desenho de algo que esteja assim ao sol, né? Pode ser um parque, pode ser uma marinha, como eu disse, uma paisagem externa, e você vai pintar com pequenos pontos, certo? Tá tranquilo? Acho que sim. Então, bem colorido, porque não é porque é pontilhismo que vai ser de uma cor só, tá? Isso aqui tudo é bem colorido. Então, galerinha, eu fico por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima.